Oiê! Será que você não está se cobrando demais de você, injustamente, por achar que você deve ser a mesma todos os dias? Que você deve se sentir de um mesmo jeito todos os dias? Que você deve render e ser produtiva todos os dias? Pois bem, sente aqui, vamos ter essa conversa, porque nós temos uma leve, que de leve não tem nada, expectativa de que a gente vai ser a mesma pessoa todos os dias. E eu já começo esse episódio quebrando essa visão, essa ideia, essa ilusão que a gente tem de que a gente vai ser a mesma pessoa todos os dias, vai se sentir do mesmo jeito todos os dias, vamos ter os mesmos recursos todos os dias, vamos ter a mesma motivação, vamos estar sempre felizes ou vamos conseguir manter a nossa rotina sempre do mesmo jeito, vamos conseguir estar satisfeitas com todas as áreas da nossa vida. Pois bem, sinto lhe informar, assim como eu me dei conta disso, que é uma coisa óbvia, mas né? A gente vai vivendo a nossa vida e vamos pegando esses detalhes no caminho. Eu me dei conta de que eu tava cobrando de mim, esperando de mim, uma versão que ela não estava presente todos os dias. E aí, eu acho que a gente precisa vestir essa carapuça, vestir esse chapéu de aceitação e de duras verdades, de que a gente não vai ser a mesma pessoa todos os dias, então não dá para esperar as mesmas coisas sempre. E isso nasce muito desse padrão de exigência que a gente pode ter de funcionar, de considerar que a gente tem que sempre fazer mais, sempre fazer melhor, aquela máxima de nunca tá bom o suficiente e a gente nunca chega nesse lugar bom o suficiente, por mais esforços que a gente faça ou por mais empenhados e comprometidos que sejamos, porque essa é uma lente muito distorcida que leva a nossa expectativa lá para o céu e a gente sabe que até ir para a lua tem as suas consequências, né? E então a gente precisa alinhar mais essas expectativas em relação a quem a gente está sendo em cada dia, né? Porque vai ter um dia que a Samara vai estar mais empolgada, mais curiosa, que ela vai estar mais interessada em querer estudar, em querer rever alguma coisa, em querer aprender. Então, os meus comportamentos, a minha motivação e como eu me sinto vai me direcionar para fazer escolhas mais voltadas ao estudo. Eu vou, sei lá, conseguir ler mais, eu vou assistir algumas aulas, eu vou, né, talvez ali ter um lado mais criativo, né? Vou conseguir absorver mais essas informações. Mas todo dia vai ser assim? Não. Vão ter outros dias que eu vou estar com preguiça de estudar, eu não vou querer direcionar a minha energia para aquilo, eu vou estar cansada, vou querer fazer qualquer outra coisa que não exija toda essa concentração, essa pesquisa. E, sei lá, eu vou querer assistir mais séries, eu vou querer sair ver alguma amiga, eu vou querer fazer qualquer alguma outra coisa, né? Assim como vão ter outros dias em que eu vou estar mais empenhada, vou me sentir mais produtiva, vou me sentir energizada, isso vai fazer com que eu super renda naquele dia, faça coisas assim que eu achei que não daria conta de fazer, ou que mesmo que eu tenha colocado ali na agenda, eu posso, sei lá, fazer mais do que eu imaginava. Todos os dias eu vou estar assim? Não. Vão ter dias que eu vou estar mais desmotivada, vou estar mais cansada, posso estar num dia que eu esteja muito mal, que alguma coisa ruim aconteceu, alguma coisa difícil, ou, sei lá, tive uma discussão, tive um conflito no relacionamento, ou tive algum problema no trabalho, ou alguém da minha família está doente, né? Então, não tem como a gente esperar o mesmo resultado de nós, sendo que as circunstâncias, elas são diferentes em cada dia. As nossas versões, elas vão ser diferentes em cada dia. Às vezes pode oscilar no mesmo dia. Então eu posso estar, né, num período do dia muito feliz, entusiasmada, animada e alto astral e, né, vida feliz, música lá em cima e tudo acontecendo, vontade de fazer acontecer. E em outro momento do dia, baixou lá embaixo, uma bad tremenda. Coloca uma música pra chorar, né? Então assim, como que a gente vai ter os mesmos resultados? Vamos pensar que seria até menos interessante ou menos diversa a nossa vida se a gente sempre tivesse
né, sempre no mesmo modo, sempre numa mesma versão, tendo os mesmos resultados, vendo a nossa rotina, a nossa vida sempre seguir para o mesmo caminho. Então, já cabe a gente começar a perceber o que muda em mim de um dia para o outro e que talvez eu não percebo. Eu posso, de um dia para o outro, ter um sono mais desregulado, e isso fazer com que eu sei lá, tenha uma propensão a comer demais no outro dia ou buscar comidas mais gordurosas, mais doce. A falta do sono faz com que eu tenha dificuldade de atenção no outro dia, dificuldade de concentração. Assim como o oposto, se eu tive uma boa noite de sono, eu posso acordar renovada, descansada no outro dia, né? O que eu fiz no dia vai interferir talvez no dia posterior. Então, por exemplo, na semana passada teve um dia que eu tava muito nesse modo assim de estudar e eu tava, né, com a minha atenção, com a minha concentração bem presentes, assim, bem altas. E eu foquei, estudei muita coisa, revi os casos dos meus pacientes, estudei temas ali que eu precisava estudar. Então, assim, nossa, eu entrei naquele estado de flow que a gente chama, que a gente consegue se engajar naquilo e às vezes nem vê o tempo passar. No outro dia, eu precisava estudar algumas coisas e, gente, assim, foi um sacrifício pra mim, né? Ter que usar minha atenção, minha concentração pra estar ali presente e eu me sentia muito cansada. Assim, nossa, eu tava cansada, parece que eu gastei todas as minhas energias no dia anterior e de fato foi isso, porque eu entrei nesse estado de, assim, fui mar adentro, né? Então a gente entender o que muda de um dia para o outro, né? E olha quanta, eu só citei duas coisas, o sono e o que a gente faz, né, no dia anterior. Tem isso, tem as questões emocionais, né, dependendo da ativação ou, enfim, da fase que a gente está da nossa vida ou do dia, isso vai interferir em como a gente vai viver aquele dia. Então, olha quantas coisas que a gente acaba não considerando ou nem percebendo que vão afetar. E que não é só falta de vontade, falta de compromisso, que depende da gente de fazer o dia acontecer. E às vezes, por mais que a gente se esforce, vão ter coisas maiores. A gente precisa ter esse olhar mais do contexto, de outras coisas que afetam, que influenciam pra gente estar naquele modo, naquele dia. Pra gente poder entender e aceitar e alinhar também as nossas expectativas e alinhar também a nossa rotina, o que a gente vai precisar reagendar, no que a gente tem de recurso para focar naquele dia. Né? Porque o erro, ele tá em muitas vezes a gente comparar o nosso eu de hoje com o nosso eu de ontem. Né? E aí entra esse lado crítico. Então, por que hoje eu não tô conseguindo se ontem eu consegui? Por que hoje eu tô me sentindo assim se ontem eu tava de outro jeito? E aí a gente já vê esse cenário de frustração e crítica baseada em um recorte. Então, cada dia vai ser diferente e vai ativar e vai exigir, vai deixar ali presente uma parte nossa, né? Dias que vai estar mais presente a nossa parte mais sensível, dias que vai estar a nossa parte mais irritada, mais estressada, mais cansada, dias que vai estar a nossa parte empolgada, feliz, disposta, o dia que tá a parte mais produtiva, mais animada, mais no estado de flow, o dia que vai ser um dia que a gente tá mais introspectivo, que a gente quer ficar mais na nossa. E entendendo isso, entendendo qual versão, qual parte nossa, qual eu nosso que tá presente naquele dia, a gente também consegue saber mais o que a gente precisa, né? Então, se eu tô num dia mais sensível, não dá pra mim esperar que eu esteja empolgada, animada, que eu coloque música, que eu saia feliz pela casa ou que eu consiga, sei lá, ir ver uma amiga e compartilhar e ficar feliz, né? Então, não, num dia mais sensível, num dia mais vulnerável, talvez o que eu vou precisar de mim é ficar na minha, né? Processar o que eu tô sentindo, buscar me atender de alguma forma, né? Sei lá, tomar um chá, não sei, tomar um café, algo que traga esse lugar de aconchego. Então, para cada dia, para cada versão nossa presente naquele dia, a gente vai ter um resultado e a gente vai precisar de coisas diferentes também. E isso é muito importante para a gente, mais uma vez, alinhar as nossas expectativas, saber o que esperar da gente naquele dia e ter compaixão por isso.
porque é muito duro quando a gente entra nessa parte de exigir da nossa versão cansada o desempenho da nossa versão descansada. Porque daí a gente vai entrar para aquele lugar de sentir que nada do que a gente faz é bom o suficiente, de que a gente não consegue ter uma constância, de que a gente, né, ou de que tem algo de errado com a gente. O problema é a gente que não consegue se motivar ou fazer acontecer. E desconsiderando todas essas outras coisas, né, todas essas outras nossas partes. E até entender como todas elas se comunicam. Então, se eu tô num dia na minha versão mais cansada, o que ela precisa não é mais sobrecarga e cobrança para desempenho. O que ela precisa é descansar. Porque isso não vai afetar só essa minha parte cansada, mas a minha parte que quer ser produtiva, a minha parte que precisa trabalhar, que precisa entregar alguma coisa, a minha parte que quer estudar, que quer ser curiosa, que quer ter disposição para brincar com os filhos, que quer estar presente, sei lá, para os amigos ou para o relacionamento, né? Então, elas se comunicam entre si. Então, quando eu não atendo uma parte, isso vai afetar todas as outras. E um lado nosso exigente pode falar que não, né? Como assim? Tu tá cansada? Que preguiça tu acha que tá com a vida ganha? Vamos lá fazer acontecer. E além de ser insensível com essa parte cansada, a gente também tá negligenciando a outra parte, né? Que é a parte que, sei lá, que tá mais motivada. Assim como, se eu tô num dia na minha versão mais sensível e vulnerável, se eu não olho para aquilo, isso vai afetar também a minha outra parte animada, feliz, realizada, satisfeita com a vida, porque a tristeza e essas emoções mais vulneráveis, elas são importantíssimas para a gente entender o que faz a nossa vida valer a pena, o que nos deixa feliz. É só acessando a tristeza e as emoções desconfortáveis que a gente entende, identifica o oposto. Então a gente também vai precisar acessar isso. Então veja como uma versão, uma parte nossa vai se comunicando com a outra e por isso que a gente precisa dar o devido crédito e devido direito de cada uma aparecer e ser atendida no momento que está ali presente. Então, se a gente for aplicar aqui a autocompaixão na prática, é a gente poder sempre se perguntar, eu adoro, assim, essa pergunta de chaveiro de bolsa, assim, como se fosse esse post-it que a gente carrega com a gente, do que eu preciso agora? Do que eu preciso nesse momento? Do que eu preciso nesse dia? A resposta para isso dá um direcionamento excelente para a gente entender qual as partes que estão presentes naquele dia, qual que é a nossa versão, qual que é o nosso eu que está ali hoje, né? E mais do que isso, o que é possível para mim nesse dia? O que é possível para mim hoje? O que é possível para mim dentro do que está planejado? O que é possível para mim dentro dessa área da minha vida nesse dia? A gente precisa se questionar sobre isso para a gente poder viver o nosso dia com as melhores condições que a gente tem e que seja possível. Né? E melhores condições não significa que a gente vai resolver, talvez, ali questões ou deixar de sentir coisas desconfortáveis naquele dia, mas é viver aquele dia conforme ele se apresenta. Passar por aquilo enquanto aquilo passa. E essas perguntas, elas são importantíssimas para a gente também saber o que fazer com aquilo. E percebendo o que muda no seu dia quando você respeita o eu que você está sendo naquele dia. Então, quando eu respeito essa minha parte que eu tô hoje, esse meu eu que eu tô hoje, o que muda? O que acontece de diferente? O que interfere no dia seguinte, nos outros dias, em como eu me relaciono com isso quando aparecer de novo, em como eu me relaciono com esse desafio, com esse obstáculo, com a minha vida como um todo. Perceber essas mudanças também nos mostram se a gente está indo para o caminho que mais nos atende e que mais ajuda a gente a lidar com aquilo. Então, vamos levar essa máxima para a nossa vida, para a nossa rotina, para lidar também e reduzir essa cobrança tão dura, desgastante, exaustiva que a gente pode entrar e se colocar por não ter identificado qual era o nosso eu que estava ali presente naquele dia. E se lembre, você não precisa ser a mesma todos os dias, você não vai ser, mas você precisa se tratar de acordo com quem você está sendo naquele dia, de acordo com a sua eu daquele dia. Acredite, isso vai fazer
total diferença em como a gente passa por aquele dia, em como a gente também vê a nós e como as outras coisas da nossa vida vão fluir também. É isso, minha gente. Muito obrigada pela tua companhia. Se você gostou desse episódio, se você lembrou de alguém nesse episódio, assim, é aquela pessoa que se exige demais, que se cobra demais, que não consegue se respeitar quando não tá num dia bom, compartilhe esse episódio, né? Ou me ajude a semear, a espalhar essa mensagem, assim também que o podcast cresce e chega a mais pessoas que possam estar aqui com a gente, dividindo as nossas vulnerabilidades, compartilhando das nossas imperfeições e ajudando a gente a sentir que não estamos sós nessas batalhas, nessas dificuldades e nessas vivências que são tão comuns e que nos unem, né, enquanto seres humanos. É isso, eu te encontro num próximo episódio e um beijo!